tem o corredor, o quarto menor aqui é o meu, o lá da frente é o do Carlos, então eu não posso, porque tá lá assistindo o jogo no quarto dele. Na cozinha, a Pinter vem e fica enchendo as paciências, então não tem como eu abrir a câmera aqui eu deitada na minha cama. É só por isso, tá bom, irmãos? Mas a qualquer dia a gente abre a câmera e se vê tudo certinho. Então, eu fui criada, cresci indo com meu pai a centros espíritas. Mas, vindo a minha mãe na gravidez, eu não vou dizer a minha mãe me rejeitou, porque não era ela, né? A mãe nunca rejeita um filho. Eu via ela assim um pouco transtornada, uma pessoa transtornada. E cresci, o meu pai me levando nesse lugar. E um certo dia, eu estava lá no centro espírita com meu pai, e o pai de santo lá falou assim: não deixa essa menina cortar esse cabelo, porque quando ela tiver 15 anos, ela vai receber o tal, tal. Eu não vou falar o nome, tá? É a entidade das trevas. Aí eu escutei aquilo ali, eu era muito de observar as conversas e analisar. Então eu escutei aquilo ali, isso foi na quinta para sexta, né, que o centro de espírita funciona na quinta para sexta. Aí eu pensei assim, amanhã, sábado, eu vou na minha tia, fazer ela cortar meu cabelo bem curto, porque eu não vou receber nada disso, não. Aí quando foi no sábado, a minha mãe não deixava sair. Aí eu pedi pro meu pai pegou e me levou. E eu fiquei lá o dia todo, né? Cheguei, eu disse assim para minha tia, é para cortar meu cabelo pelo pescoço. Aí ela disse assim, não, mas a tua mãe não quer, e nem o teu pai, não, mas é para cortar. Ah, mas por que cortar? Eu disse, não, porque é para não pegar piolho. Aí ela pegou e cortou. Quando foi na outra semana, quando cheguei em casa, apanhei, porque eu já vivia apanhando, né? Tinha o couro curtido de tanto apanhar. Quando foi na outra semana que nós fomos pro centro de espírita lá, quando chegamos lá, o mal avançou naquele pai de santo, quebrou toda a sala. E daí todo mundo olhando e sem saber o porquê, né? Aí eles pegou e culpou o meu pai, que o meu pai era culpado de eu ter cortado o cabelo, que eles pediram para não cortar. O pai pegou e falou, não, o pai chamava os pais de santo de pai, sabe? O pai falou, não, pai, é porque ela cortou escondido. Tá, passou aquele tempo ali, eu ia indo para a escola, o diabo manifestava numa moça, que era muito amiguinha nossa, vizinha nossa. Ele manifestava nela, e quando eu corria, chamava o meu irmão, quando ele chegava perto, o mal escondia, ele não transparecia. Aí o meu irmão dizia assim, ó, quando chegar em casa, eu vou falar para a mãe e você vai apanhar. Aí chegava em casa, ele contava para a mãe, e a mãe descia a lenha. E ela não batia assim com uma cintinha, não. Ela pegava uma vara verde, né? Aí, no outro dia, mesma coisa. Quando meu irmão saía de perto da moça que manifestava com o demônio, ela olhava por baixo assim e dizia, viu, você vai apanhar hoje de novo. Ela não, ele, nós masculina, né? Daí eu peguei, cheguei em casa, falei, não vou falar nada, não vou chamar ele. Aí a mãe bateu tanto por causa disso que um dia eu falei assim para ela: a mãe vai ver que eu não estou mentindo. Aí quando foi um dia, 3 horas da manhã, o pai dessa moça bateu na porta e naquela quadra ali, só o meu pai tinha um carro, né? Aí ele chegou, bateu na porta, eu já levantava junto com meu pai, né? E ele disse assim: olha, o senhor não pode levar minha filha, a Cida, lá no centro espírita, porque ela está lá, quebrou tudo lá dentro de casa. E a mãe veio e me olhou. E viu, mãe? A mãe me bateu à toa. Aí tá, aí eu fui junto com meu pai, a mãe dela, o pai dela, e levaram ela amarrada atrás, né? Aí ele disse assim, o demônio disse assim, quando passar aquela figueira ali, eu vou virar o teu pé de borracha, porque carro para os espíritos é pé de borracha, né? Aí chegou lá naquele lugar lá, fizeram como é que se diz, a reza deles lá, que não é oração, é reza, né? Aí ela veio boa, tal. Eu sei que depois se mudaram de longe de nós, de perto de nós, não subi mais eles. Aí tá. Aí um dia o meu pai, só ele levantava para dar remédio para mim. Tinha muitos tumores no ouvido.
um certo dia eu estava com muita dor e ele tinha aquele costume dele pegar, meu pai, aí ele pegava o azeite e colocava numa colher. E ele esquentou muito o azeite, sem querer, sabe? Sem maldade. E ele colocou no meu ouvido direito, que era o que mais doía, que tinha muitos tumores. Aí, quando ele colocou, queimou o meu tímpano e eu não ouvi mais. Dali ficou anos e anos e anos. E daí eu fui crescendo e quando eu tinha 18 anos, o, fiquei noiva, né, do meu esposo, que hoje é falecido. Aí a minha mãe chegou para ele, manifestada, e disse assim, ó, você vai casar com essa guria? Não era minha mãe falando, tá? Ah, você vai casar com ela? Ele disse assim, vou, por isso que eu noivei. Ela falou assim, mas isso aí não vale nada. A conversa do diabo, tá? Não era minha mãe. Aí isso aí não vale nada. Você vai casar e você vai se arrepender, porque ela já não é mais nada. Eu não vou falar com as palavras aqui. Isso aqui é gravação que pode sair, criança escutar, então eu vou falar para vocês entenderem. E até então, nunca tinha tido um namorado, nada, nada, nada. Aí, tá, ele pegou a aliança, foi embora. Daí, o vizinho meu conhecia ele, o seu Paulo, né? Que era nosso vizinho, nunca esqueço o nome daquele homem. Aí ele encontrou com o meu ex-noiva, até então, né? E disse assim, e daí, quando vai ser o casamento? Ele disse, não, não vai mais sair casamento. Ela não contou a vida dela para mim, a mãe dela que me contou. Aí o homem disse assim, ó, não, tá, alguma coisa está errada. Porque aquela menina não sai de casa, nunca namorou. Aquela menina só trabalha e apanha. Como é que, né? Aí ele pegou e falou, bom, eu vou confiar no senhor, vou lá levar a aliança de novo. E veio, noivemos, casemos. E aí, quando eu fui ganhar a minha menina, é, me deu hemorragia interna. Só que a hemorragia interna, tu só percebe quando ela tá praticamente morta, né? Porque é interna, não é externa. Então, daí eu sei que eu fui me apagando, eu fiquei 30 horas praticamente morta. E na maternidade não tinha UTI, nada. E não é hoje que tem ambulância com UTI para levar para outra cidade, não é. Não era assim. Aí eu peguei, quando meu irmão chegou no quarto à noite, ele chegou do serviço, tomou banho e foi lá, né, para me ver e ver a sobrinha, né? Aí ele chegou e disse assim, eu quero ver a neném, só que ele falava comigo e eu não respondia. Aí ele saiu, gritou para os médicos, doutor Enio, doutor a Marlene, Madalena, o nome da enfermeira, né? A minha irmã tá morta, minha irmã tá morta. Aí eles vieram, pegaram eu, levaram para a sala de cirurgia, tudo. Eu sei que eu fiquei 30 horas. Aí, até ali, eu pensava assim, bah, eu não posso nem contar com a minha mãe, né? Aí eu deitada, como eu disse, lá no tinha UTI, deitada na cama normal. Quando foi 30 horas depois, escutei uma voz assim: corre, chama o doutor Enio, que a Isabel voltou. Aí eu pensei, aí me veio na mente assim, mas é a minha mãe que está falando. A minha mãe chamou eu de minha filha, porque ela disse assim: minha filha, Isabel voltou. Aí eu sei que eu escutava, não conseguia enxergar, né? Mas eu escutava aquelas correrias e tal. Aí o doutor Enio chegou, me lembro tudo certinho, gente. Nada fica apagado do teu sofrimento para você poder glorificar o nosso Criador. Aí o doutor Enio chegou, batia no meu rosto e disse assim: Isabel, vamos, reage, você tem uma filha para criar. E foi indo, passando as horas, eu escutei ele falando para o meu pai, para minha mãe, para o meu marido: não, ela está voltando, vamos confiar, vamos confiar. Aí passou as horas, eu voltei, aí ele veio, olhou para mim e disse assim, nunca vou me esquecer dessa palavra. Ele disse assim: ô, Isabel, nunca imaginei que tu voltava a esse mundo, mas você tem uma missão nesse mundo. Ele disse: tu tem uma filha para criar, vamos reagir, vamos se fortalecer, porque tu tá de volta aqui com nós. Aí já passou os dias, tal, fui para casa, ganhei alta.
E a minha filha cresceu, que é essa que deu o AVC, né, agora. E aí foi passando, e eu, sem ouvir, daquele tempo que o meu pai queimou meus tímpanos com o óleo quente. Aí eu cheguei um certo dia, estava meio assim, já com 30, 40 anos, há um tempo aí atrás, que eu tô com 67, 68, 68. Aí eu cheguei em casa, e aquele dia o diabo me tentou tanto, assim, querendo me causar revolta contra fulano, contra pessoa, ser humano, né? E eu fui para casa assim tão estressada. Cheguei lá em casa e eu peguei, liguei a televisão e olhei, estava o R.R. Soares. Aí ele disse assim, na hora que eu liguei, ele falou assim, você que está aí, ó, surda, que foi queimado os tímpanos, e ouve agora, eu confiei e hoje eu ouço muito mais do que eu ouvia se o meu nunca tivesse acontecido aquilo. Meu ouvido foi todo refeito, todo certinho, tudo para glória e honra de Al, em nome de Yahshua Mashiach. E assim, aí um tempo, comecei na... Eu estou resumindo, tá, irmão? Como nós falamos aquela hora. Aí eu comecei na igreja universal. Não, mas deixa eu voltar lá atrás. Aí um certo tempo, meu marido, ele era muito da rua, um homem muito zoeiro, sabe? E chegou um casal de amigos e disse assim, Isabel, vamos na igreja com nós hoje? Que era daquela igreja do véu. Eu falei, eu vou. Ele disse assim, não, você não tá louca? Ele disse, você não vai. Eu falei, aí tá. Ele pegou e disse, não, eu vou levar lá no centro espírita. Ele pegou e me levou na marra. Chegou lá, a mãe de santo lá pegou e disse, faz uma roda na sala. Ah, foi feita a roda e eu não queria ir. Eu falei, eu não vou, mas nada vai dar certo. Eu falei para ele, nada vai dar certo, porque tu tá me levando na marra. E ele bebia, né? Aquele dia não estava bêbado, mas ele tinha o espírito da ruindade. Aí fomos, chegou lá, foi feita aquela roda na sala, uma sala grande, né? E ela tudo de branco e tal. Aí ela pegou e ela até sabe aquele finetinho do Natal, que muitos usam na árvore de Natal? Ela tinha um na mão e ela chacoalhava para chamar os demônios dela lá, né? Aí não descia. Ela sabe, ela fala, eles falam guia, né? Meus guias não tá descendo, algo tá errado, algo tá errado. Aí o meu marido olhou para mim, meio desconfiado, será que é tu, né? Aí ela pegou e disse assim, alguém aqui está impedindo dos meus guias descer. Aí eu peguei, fiquei quieta, disfarçando ali, né? Aí ela pegou, olhou para um, olhou para outro, olhou para mim e disse assim, é você. Eu falei, eu? Ah, tá, eu vou para fora, porque eu não queria vir aqui mesmo. Descruza a mão, ela disse. Quem tá com a mão cruzada, descruza. Tu tá com a mão cruzada. Aí eu peguei e falei, eu vou lá para fora. Ele pegou e veio comigo, ele disse assim, embarquemos no carro para ir embora, ele falou assim, nem para descer os guias, nem para descer os guias, tu é tão ruim que nem para descer os guias da mulher não desce. Eu falei, ah, tá. Então, que bom que não desceu, porque eu não queria vir, foi tu que me trouxe. Aí tá, passou, ele bebia muito, ele chegava em casa, ele arrebentava tudo. As minhas crianças eram pequenininhas, eles abraçavam a minha perna pelo barulho do carro, né? Já sabia que ele estava vindo bem doido. Aí abraçava a minha perna assim, mãe, o pai tá vindo doidão. O meu filho tinha 3 aninhos, ele nem sabia falar direito, meu pai tá vindo doidão. Quebrava tudo, eles quietinhos ali, agarrados em mim. Tá, passou. Aí viemos morar aqui, em Sara, que é a cidade vizinha aqui, né? Aí chegou ali, ele disse assim, ó, bom, eu vou pegar e vou sair da empresa, que ele está trabalhando na empresa, e vou trabalhar com o negócio de novo, porque está rendendo pouco nessa empresa. Aí a minha cunhada, a irmã dele, falou assim, olha aqui, ó, tu vai sair da empresa, tu vai cair na sujeira de novo, e daí não vai dar bem para ti, tá? Aí tá, ele pegou e saiu, era na terça-feira de manhã que ele falou isso. Ele saiu para ir trabalhar, que ele pegava das 2 às 10 horas da noite, e foi trabalhar, e no outro dia meu filho estava de aniversário, ia completar 9 anos. Aí ele deu meia-noite, meia-noite e pouca, nada dele aparecer. Ele chegava 10h15, 10h20, né? Aí a minha cunhada estava lá em casa e falei assim, eu acho
Aí ela disse assim, ele deve ter parado em algum bar. Eu falei, não, nem tem bar de lá pra cá. Alguma coisa aconteceu. Aí bateu, buzinou um carro na frente. Eu falei, vai lá tu atender, que eu não vou querer saber dessa notícia. Eu falei para ela. Ela pegou e foi. Aí era a assistente social da Secrisa, né, da firma, e o enfermeiro vieram avisar. Falaram direto para minha cunhada, mas não falaram para mim. Me levaram lá no hospital, botaram eu num consultório médico, né, que estava atendendo a outros pacientes, e viu o médico e chegou pelas minhas costas e disse assim: Olha, o teu marido trabalhava, como eu disse, eu sou muito de observar as palavras, para depois juntar o quebra-cabeça, né? Ele falou: o teu marido trabalhava numa firma boa, você vai ficar com um aposento, tá? Eu olhei para ele assim, né? Ele estava pela minha costas, eu olhei. Tá, então se ele trabalhava, ele não trabalha mais. Se eu vou ficar com o aposento, então quer dizer que ele morreu. Ele disse, ele faleceu. Tá, daí passou esse tempo aí fiquei viúva, ali eu estava com 29 anos, ele morreu dia 9 de julho de 86, dia 30 de agosto eu completei 30 anos. Aí, nesse tempo, ah, surgia muitos aqueles homens, ser humano, vou dizer ser humano, né? Gavola. Ah, Isabelzinha, só fazer assim com o dedo, ela vem. E ali surgiu uma desconfiança de uma mulher que me ajudou muito. Ela me ajudou muito quando eu fiquei viúva, né? Em apoio, ajudando eu com as crianças, tal. Eu estava depressiva. Eu não fiquei com depressão porque eu fiquei viúva. Eu fiquei com depressão pelo sofrimento que eu já estava tendo antes. Aí tá aí, ela começou a acreditar naquilo que o marido falou e saíram uma fofoca muito grande do meu nome pelo bairro e ficou feio para minha cara, muito feio. Aí eu chegava para ela e dizia assim, Maria, eu não quero ficar com raiva de ti, você foi muito boa comigo, mas desmancha essa palhaçada que tu tá falando por aí do meu nome. Isso aí não existe, nunca existiu e nunca vai existir. Eu disse para ela, que isso? E mesmo que eu quisesse, vamos supor que eu fosse uma traidora, o teu marido seria o último na face da terra, porque eu nunca, não me faz a minha cabeça. Aí tá, e ele sustentando aquilo ali. Quando foi um dia, ela pegou, eles foram morar em outra cidade aqui vizinha, né, no outro lado da cidade, no sítio, e ela me chamou. E ela tinha vindo lá do Paraná. Aí ela me chamou para comer peixe na casa dela. Eu falei, ai, ai, estava muita chuva e frio. Eu falei, mas como que eu vou? A minha menina tinha 3 anos, mais ou menos, para 4, né? Aí ela disse assim, vem comer um peixe aqui com nós. Aí eu fui lá comer peixe. Eu falei, bom, assim, 5 da tarde tem um ônibus, eu vou embora. Ela disse, não, espera para ir mais tarde, que eu mandei a Irani te levar. Eu falei, não, não quero que o Irani vá me levar. O Irani não era o marido dela, era outro. Aí nisso ela disse assim para mim: Vamos ligar para a Salete? Eu quero ligar para minha filha. Pega a minha bolsa ali em cima do roupeiro e que nós vamos lá ligar. Não tinha telefone ali, era lá no orelha, né? Quando eu peguei a bolsa dela, ela estava deitada e ela deu um pulo na cama. Não, Isabel, quando eu fui tirando papel, eu falei. Aí tinha uma folha bem grossa, assim, dobrada, sabe? A folha de caderno grande. E quando eu peguei aquilo lá na mão, ela ficou louca. Não, pelo amor do Criador, me dá isso aqui, me dá isso aqui, me dá aqui, não é para tu mexer nisso aí. Eu falei, não. Aí eu comecei a brincar com ela. Falei, olha que tu tá com um namorado. Vamos brincar, né? Aí eu peguei, fui abrir a folha, era a macumba com meu nome, no pó de pemba, que é feito na macumbaria, né? Eu falei, tá, e o que significa isso? Não, não, isso aí não é para ti. Eu errei, não lembrei o nome da mulher que eu queria fazer e coloquei o teu. Falei, não, agora eu vou para casa, vou levar isso aqui para queimar, porque vai ter que cair por terra. Aí tá, fui embora, peguei o ônibus, fui embora. Aí passou uns 5, 6 meses depois, encontrei com ela no terminal. Eu estava saindo do terminal para o centro, para o calçadão, e ela estava entrando para pegar o ônibus. Aí eu disse sim para ela. Aí estava ela na hora dela, filha. Falei, hoje vocês saíram às 3, né, para passear, né? Ela disse, não, não, nós fomos no hospital. O Leandro está internado e está desenganado dos médicos. Eu falei, ai, que dó. Aí ela pegou, passou, ele ganhou alta e ele mandou me chamar. Mandou me chamar e eu fui. E ali eu nem sabia de tudo que tinha acontecido, nada.
Sabia, assim, de umas coisas que as pessoas vinham e me contavam. Aí, só que nesse tempo aí da confusão, uma amiga minha disse assim, Isabel, sabe o que tu faz? Tu casa. Eu falei, mas eu não quero casar. Eu falei, eu não vou casar, porque meu filho pequeno. Não, tu casa que é melhor passar essas confusão aí. Aí eu fui me viver junto com um senhor que era viúvo. Aí ele pegou e foi indo, eu desconfiava muito, falei, meu pai, mas esse homem sai tanto. Aí eu fui descobrindo aqui, descobrindo ali. Eu descobri que ele era traficante de droga. E ninguém sabia no bairro. Aí, quando eu descobri, eu cheguei para ele e falei assim: Você é traficante? Você é traficante, né? Ele disse: Da onde tu tirou isso? Eu falei: Eu sei, já estou sabendo. Ele pegou, me bateu tanto, tanto, e disse: Ó, vou te deixar toda machucada para tu lembrar que tu não falei isso para ninguém. Eu fiquei 4 dias fechada num quarto. Mas estou resumindo, porque se eu for contar tudo, o tempo aqui é pouco. Aí tá, peguei, larguei dele e tal. E daí esse meu cunhado ficou mal e ele foi para casa, ganhou alta, foi para casa, porque o médico desenganou. Aí ele mandou me chamar. Outro dia que estava chovendo, muita chuva, muita chuva. Aí eu falei, e ele disse assim: Eu quero que tu traz a Nanda. A Nanda é minha filha mais nova. Aí ele disse: Eu quero que tu traz a Nanda. Eu nem tinha telefone, quem tinha era a vizinha, né? A vizinha que veio me trazer o telefone para me atender. Eu quero que tu traz a Nanda também. Aí eu falei, a Nanda não pode, porque tá chovendo muito, tá frio. Aí ele disse, bom, então tá. Aí eu fui, chegou lá, eu entrei, sentei lá perto da cama, falei, tá mais. Qual é a urgência de tu falar comigo? Ele disse, não, porque eu fui ontem, eu fui numa igreja evangélica, eu não tenho muitos dias de vida, e eu queria te pedir perdão das vezes que eu levantei calúnia de ti, que nunca aconteceu. E a Maria também começou a falar junto comigo. Eu quero te pedir perdão, porque eu não quero sair desse mundo com essa dívida, esse peso na minha consciência. E a Nanda, a Nandinha pequenininha, nem sabia que ele tinha feito com a minha filha, tá? E a Nandinha também, eu queria pedir perdão para ela. Falei, a Nanda nem sabe o que significa isso. Eu vou te perdoar por ela. Aí ele me contou o que ele fez com a Nanda, né? Tentou abusar da minha menina, era criança. E daí eu falei, olha, de todo o meu coração, é, você fez essa besteira, está pedindo perdão agora, a mulher dele, a Maria, de cabeça baixa, junto ali. Aí eu falei, eu perdoo você, você está perdoado. Tira esse peso da tua cabeça, das tuas costas, da tua alma, do teu espírito. Tu também, Maria, pode ficar tranquila. Nossa amizade vai continuar sem problema. Vocês me ajudaram muito quando eu precisei. Fiquei viúva. Vocês me ajudaram. Então, isso que tu fez foi uma palhaçada aí que o diabo te usou, mas ele já está repreendido em nome de Alcha, né? Na época é Jesus que eu falei. E fica na paz, tá? Tira esse peso, que já eu te perdoei, e da maneira que tu veio pedir perdão, o Pai Celestial também te perdoou. E ele morreu em paz, porque ele viu, por isso que é muito bom quando a gente olha para dentro de nós, o que eu fiz hoje, para não repetir, se eu fiz errado para alguém, para me pedir perdão, como o irmão Alberto estava falando aí, né, agora há pouco, pedir perdão, porque enquanto há vida, tem como pedir perdão, mas depois não existe mais. Aí tá, passou, ele morreu, fui lá no velório, depois ela morreu também, fui no velório dela. E no velório tinha uma filha dela que não me olhava na cara. Aí eu cheguei nela e falei assim, Salete, tem alguma coisa contra mim? Não, 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 tem nada, não. Aí passou, mas até hoje ela é assim. Aí vim para casa, né, depois do velório, e morreu o filho dela, né? Ele acabou com o pulmão na droga, né? Ele morreu, o pulmão dele acabou de tanto usar droga, ou droga da pesada, ele usava todo tipo de droga. Aí ele faleceu, fui lá no velório, aí ela olhou para mim, ela não tinha morrido ainda, né? A mãe dele, a Maria, ela olhou para mim e disse assim, Isabel,
será que o Cid, era Cid o nome dele, Sidney, né? Será que o Cid vai ter salvação? Eu falei, porque ele já ele ficou doente, ele largou de toda a sujeira, de tudo, ele foi se consertando, tanto que no velório dele tinha pessoas que, as mulheres que atendiam ele lá na fisioterapia, diz que ele chegava lá exaltando o Criador, né? Então, eu falei, não te preocupa com isso, te preocupa sempre contigo, que tem vida, enquanto tem vida, tem chance. Aí tá, passou. Aí, agora há pouco tempo, 2016, né? O meu filho fica doente. Ele tinha uma simples hepatite, pessoal. E aquilo ali foi. Ele viajava e a mulher dele foi judiando dele, daí ele pegou e largou casa, largou tudo e veio morar comigo. E um dia ela deu uma louca nela, eu não estava em casa, ela foi lá e bateu nele. Só que ele estava na fila de transplante de fígado. Aí ele falou para mim que ele não ia fazer transplante de fígado, que ele acreditava que se Iau quisesse transformar o fígado dele num fígado novo, ele acreditava. E se ele não quisesse, ele morria em paz. Isso ela foi lá, no que ela bateu nele, o celular estourou na mão dele, aquele líquido. O médico disse que aquela água da bateria do celular corroeu os órgãos internos dele em 24 horas. Tá. Aí passou tudo antes da morte do meu filho, né? Agora voltando a falar de da época que eu trabalhava na denominação, eu tava, eu era líder dos obreiros e eu cheguei e falei assim para um dos obreiros, que tinha uma mendiga que passava na porta, né? E ele escorria dela, eles não deixavam ela entrar. Aí eu cheguei para ele e falei assim, ó, hoje quem vai ficar na porta é eu. Aí um deles debochou e disse assim, vai querer dizer que vai querer trazer a mendiga para dentro para feder aqui dentro. Aí eu falei, credo, nem precisa me dizer que você não é ganhador de alma. Você é destruidor de alma. Mas depois nós conversamos. Depois, no final do culto, nós vamos conversar. Aí eu estava lá fora e a igreja na frente era toda de vidro. Eu falei, eu vou ter que sair daqui da frente, senão depois o pastor vai me chamar e vai me dar uma bronca, porque o povo ficou olhando para aqui fora, porque a dona Isabel está lá fora andando, mas eu estava esperando a Mendinha. Daí eu fui lá para a esquina, que ela pegava uma boa parte da quadra, a igreja. Fui lá e me escondi onde que o povo não me via. Lá estava vindo a Mendinha, eu cheguei nela, porque ninguém chegava perto dela, ela corria das pessoas. Aí eu cheguei, moça, tu me dá uma informação? Ela olhou bem assim, bem de longe. Que informação? Falei, você não sabe onde é o Tereza Cristina? Porque o Tereza Cristina era o lugar que era morava. Ela pegou, eu moro lá. Falei, moça, eu tenho uma filha lá em casa. Ah, tá, mas antes dela chegar, eu dizia assim, ó, hoje eu vou falar com essa mendiga em nome de Jesus. Eu falei o nome pagão, né? No que eu falei em nome de Jesus, veio no meu coração mas ah, você não acha o nome tão pequeno para um ser tão grande? E ficou. Falei, eu nem vou falar isso aí para os outros. Eu pensei, será que é demônio que está falando? E fiquei quieta. Eu sei que eu ganhei e ela me usou para ganhar a Silvana, que é a mendiga, né? Que hoje não é mais mendiga. E ela restaurou o casamento dela, filho, tudo. E depois eu comprei um celular bonzinho, né? E comecei a olhar no YouTube. E vi aquele velho lá de Rondônia, Juarez C. Vital. Aí ele estava falando do nome do criador, só que ele fala Yahu, né? Aí eu estava gostando do vídeo dele. Aí um dia ele falou assim, ó, que quem morria ia para as galinhas, ia para os cachorros, não ia para o céu, não ia para lugar nenhum, o espírito ficava ali. Eu falei, esse homem tá doido. Pronto, não assisto mais. Aí não assisti mais. Aí eu estava vendo no YouTube, estava ao vivo Barruiva. E o Barba Ruiva estava falando do nome do criador. Eu perguntei para ele, mas você tem como me explicar sobre o nome do criador, do Salvador real, o nome real? Aí ele falou assim para mim, eu passo uma amiga aqui aqui do meu canal, a Kelly, a filha da irmã Rosana que está aí agora.
Aí ele disse, ela vai te explicar melhor do que eu. Aí foi aonde eu entrei em contato com a Kelly e ela começou a me explicar sobre o nome do criador, e ela mandou vários estudos aqui para mim, né? E eu comecei a me lembrar, bom, então aquela vez lá na denominação, quando eu falei o nome de Jesus, veio no meu coração, né? Você não acha o nome é, tão insignificante, tão pequeno, para um ser tão grande? Aí concluiu ali a verdade, que eu não estava enganada, que eu não estava ouvindo voz do mal, era o próprio Criador falando comigo. E a semana, 3 terça-feiras atrás, eu não dormia, não dormia. Aí escutei, o Criador me chamou, Isabel, porque a voz do Criador, tu não discerne ela se é masculina ou feminina, porque ele é luz, né? Aí foi clareando o dia e foi me passando pela o meu coração, tudo que ele queria, que eu não falasse e que eu não fizesse e que eu fizesse e que eu não falasse. Veio, clareou tudo, tudo. Aí eu peguei, comecei a agir do jeito que ele falou. E daí eu pensei assim, né? Falei, como é maravilhoso ouvir a voz do Criador, quando ele chama na madrugada. E às vezes ele chama e a gente deixa de orar. Ah, tá, daí eu fui orar, quando ele chamou, né? Eu ouvi ali, eu vi, até o irmão Alberto pregou, falei, quer ver que ele vai pregar o versículo de Mateus 5? Aí foi o 13, né, que diz assim, ó, vós sois o sal. Eu não escolhi naquela madrugada, de segunda para terça, eu não escolhi versículo quando eu ouvi a voz dele. Eu abri aqui e falei, deixa eu. Aí aqui, ó. Vós sois o sal da terra, a luz, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Aí aqui vai falando, né? Se, é, para, se o sal for insípido, com que há de salgar, né? Então, quer dizer, a gente está aqui para dar sabor a outras vidas, ser luz em outras vidas. E daí, voltando no assunto aqui, que eu entrei na Igreja Universal a primeira vez, e naquela época eu ficava até 3 horas da manhã, pintando a unha, eu fazia muita decoração em unha, né? Decorava a unha, não dava, não... Eu sei que eu gastava quase um vidrinho de acetona por noite. Aí, um dia, eu sempre gostei de usar vestido, saia. Sempre. É o meu ritmo de vida. Daí eu estava passando para ir na denominação e um homem olhou para mim e disse assim, é daquela igreja Jeová Jireh. Aí ele olhou para mim e disse assim, vem cá, tu pode me dizer uma coisa? Eu falei, depende. Aí ele disse, porque ele era muito orgulhoso, né? Eu já fui responder assim, depende. Aí ele disse assim, você é assembleiano? Eu falei, não. Por quê? Não, porque tu só usa vestido e saia, em vez de botar uma calça, bababá, e fala umas besteirinhas lá. Falei, ó, essa semana, hoje é domingo, essa semana, o Criador vai mostrar para você e para mim também, tá? Se eu tô errado ou se você é errado. Nisso, na terça-feira, ele pegou um guri com um pedaço de pau, um guri de uns 20 anos, que foi cobrar uma conta, quase matou o guri na praça, bem na frente da minha casa. Aí eu olhei para ele e falei assim, belo cliente que tu é, né? Aí tá, passou. Ele se mudou dali. Aí eu fui na Igreja Universal. Quando eu cheguei lá, eu me assustei. Era numa terça-feira. A minha amiga convidou, disse assim: vamos na terça-feira, descarrego. Falei: descarrego. Cheguei lá, tava pastores, obreiros, tudo de branco. Aí eu me lembrei de quando eu ia no centro espírita com meu pai, porque no centro espírita tem a direita, que eles falam, a direita, mesa branca. A esquerda é mesa vermelha. A preta é voodoo. Então, eles mostram o branco para dizer que é do bem, e não é. Cheguei lá, estava tudo de branco. Falei, mas aqui é um centro espírita? Ela está doida? Ela era obreira lá. Ela está doida? Que centro espírita? Eu falei, não, aqui é. Olha aí, ó. E jogando com arruda, estava com um galho de arruda, molhando a água e jogando as pessoas. Eu falei, é centro espírita, guria. Não tem nem o que discutir comigo, eu conheço. Aí eu sei que depois eu saí dali e falei, que cada palhaçada que o povo acredita. É um centro espírita. E daí eu falei, toda terça é isso? Ela, toda terça é isso.
E assim, eu estou resumindo para não tomar muito tempo, porque já é 8h46, mas se eu fosse contar tudo, tem muita coisa para contar. Mas o suficiente. E, tá, tem uma benção que eu quero contar para servir para alguém aqui, se for necessário, né? De repente não serve para alguém daqui. Há algum tempo atrás, o filho do Carlos ficou preso. Ele foi preso várias vezes, né? Por tráfico de droga e tal. E eu vi o Carlos, ele passava por mim assim, bem triste, sabe? Porque o filho veio da cadeia última, ele ficou quase 5 anos preso, e ele veio assim, que nem roupa cabia nele. Ele pegou coronavírus ainda na cadeia, né? E daí o Carlos foi comprar roupa para ele, que ele não tinha. Aí o Carlos, bem triste, né? Eu falei, Carlos, eu e o Carlos é assim, ó, nós não temos vida conjugal, tá? Eu cedi o quarto ali na frente para ele, faço o serviço dele e tudo, para ajudar ele, porque ele é uma pessoa muito boa, e ele estava passando trabalho com o filho quando o filho saiu da cadeia. Então, o filho já com 40 e poucos anos, eu falei, eu vou pegar e vou. Ele veio me pedir, ele falou, Isabel, eu não posso pagar aluguel agora, porque eu vou ter que pagar lá para ele. Aí tá, daí ele veio, aí eu vi ele muito triste, falei, vamos, olha, eu não sou mãe do teu filho, tá? Mas tô vendo o teu sofrimento. Porque seria, se a tua esposa fosse viva, ele é viúvo, né? Seria vocês dois. Vamos fazer um jejum pelo teu filho? Eles, mas o que que é jejum? Aí eu fui explicar para ele. Falei, você tem fé? Ele disse, eu tenho fé tanto que eu quero que ele mude. Aí fomos fazer um jejum. Eu falei, então vamos dobrar o joelho aqui junto, vamos fazer um jejum por ele. Ele não trabalhava, ele só vivia atrás das coisas erradas. Aí ele pegou, só aquele, tava um palito de sequinho, dava até dó. Aí ele pegou, eu lemos a Bíblia ali, fizemos jejum, eu e ele, um dia só de jejum. E eu falei, tu não pode sair de casa? É bom tu ficar, porque se tu sai por aí e quebra o jejum com a palavra, aí fica ruim. Vamos fazer certinho. E ele ficou ali tudo certinho, tudo tranquilo. Rapaz, hoje, eu não sabia que a benção ia vir tão grande, tá? O menino dele tá com 18 anos. Ele largou da mulher, a mulher tinha, o menino era bebê de colo. Aí ele pegou, hoje ele tá trabalhando, tem o carro dele, anda bem limpinho, voltou para a esposa e tá com o filho, um moço feliz da vida. E é uma bênção para mim, eu acho assim, maravilhoso quando você ora por uma pessoa e tu vê a obra do Criador ser feita daquela pessoa, sabe? Você se sente feliz por aquela família, por aquela pessoa, por aquele rapaz que estava ali terminado depois da coronavírus e ainda está preso, quase 5 anos lá preso, né? Comendo, sei lá o quê, né? E tu vê ele revestido, ele dizendo assim, apareceu muito casamento para ele, que ele é um rapaz bonito. Aí apareceu muito casamento com ele, disse, não, só aparece essas pessoas da droga, só aparece essas mulheres assim, eu não quero. E, e ao restaurar o casamento dele, tá ele, a esposa e o filho feliz da vida, tudo ali quietinho, numa boa, e vivendo na paz de alça, para a glória do Pai, para a honra do Pai. É um testemunho assim que hoje eu não podia deixar de dizer, porque se tiver alguém aí que necessita de uma bênção e que está fazendo, está se vigiando, que a gente, para nós receber a bênção, porque o Pai ele dá a bênção para nós, quando nós estamos preparados para receber a bênção, para o Satanás não roubar a nossa bênção, porque ele vai querer roubar. Então, vigia. O dia que você estiver estressado ou estressada, não se estressa com ninguém. Você vai, dobra seu joelho e diz assim, ó, tá vindo bênção, tá vindo bênção. Está me estressando, porque tá vindo bênção. E a bênção vem. Se ela é pequena ou grande, mas ela vem. E então, esse testemunho eu queria dar hoje junto aqui com o meu, sabe? Para glorificar, exaltar Iau pelas bênçãos dele, porque ele é maravilhoso. Ele é pai, ele não é padrasto, ele é pai, ele é maravilhoso. Ele é o nosso Criador, o que criou as fontes das águas, que cria num ser tão pecaminoso, como esse rapaz que eu estou falando para vocês. Um ser tão pecaminoso que estava ali, perdido naquela maldita droga, essa praga do inferno, e hoje é um ser tão diferente, a fisionomia diferente.
Ele andava bem louquinho, louquinho, ele chegava aqui, ele entrava aqui, ele dizia assim, não tem comida, não tem comida, bem assim, sabe, uma coisa fora do comum. E hoje está ali, com a esposa, filho, casamento restaurado depois de tantos anos. Então, eu quero dizer que restaura casamento, restaura os filhos, restaura a família, restaura a saúde, restaura tudo na nossa família. E uma coisa que eu vou dizer, ave de rapina do inferno que estiver em cima de alguma casa, que caia por terra em nome de El Shammashia. Casa do Satanás, em casa de alguém aqui desse grupo, ou da minha família, já caiu por terra em nome de El Shammashia. Irmão, esse é o testemunho, eu tive que resumir para não tomar o tempo, tá bom? Louvado seja, obrigado pela oportunidade. Eu teria tanta coisa para falar, mas isso já é o suficiente para hoje. Irmã Louvado seja. Isabel, Oi. Lu, irmã só um minuto, Isabel. só um minutinho, já vou abrir a oportunidade para a irmã. Ah, tá. Louvado seja, minha irmã, né, por essa bênção que a irmã, que o rapaz lá recebeu através da irmã, né? É muito gratificante quando a irmã fala Não. mesmo assim, né? Que quando nós oramos, Ô, irmão Breno, sim, é, quando eu vou falar rapidinho, tá? Quando eu fiquei viúva, uma mulher com 29 a 30 anos, ela é uma moça, né? Então, quando eu fiquei viúva, aparecia homens casados para ficar me atormentando, né? E eu ganhei casamento através de mim e ao restaurou o casamento que está destruído. De pessoas que vinha, em vez de eu chegar, eu não tinha o entendimento que eu tinha hoje, mas eu nunca pendi para esse lado de querer marido dos outros, ou isso ou aquilo. Não. Eu sempre guardei a minha vida para cuidar do meu filho. Meu filho era criança. Aí teve um senhor, né? Eu vou contar de um senhor rapidinho. Ele se chamava Valdir e ele era vereador, né? Na cidade vizinha aqui. E a minha cunhada disse assim: o que tem? Tu ficar com ele, louca? Grande coisa, ele vai largar da mulher. Eu falei: nunca. E eu comecei a aconselhar ele, aconselhar ele. Sabe no que ele se tornou? Ele morreu faz o quê? 2, 3 anos. Ele se tornou um pregador da palavra. E eu ia visitar eles na casa dele, a esposa dele me ama, a filha dele me ama. E se eu tivesse feito o que o diabo queria fazer lá atrás, aceitado a proposta maligna, com que cara que eu ia enfrentar a casa da viúva, da esposa dele hoje? Não, eu, graças ao Pai, sempre o Pai me guardou dessas coisas, para glória dele, é para honra dele, não é para mim não, é para honra dele. Então ganhar pessoas, salvar casamento, ser usada pelo Pai para restaurar casamento, para restaurar família, restaurar aquele que está perdido na droga, isso é maravilhoso. Não tem dinheiro que paga. Tu olhar e dizer assim, essa alma estava perdida. E hoje o Iau resgatou. Esse filho do Carlos, porque tem muitos da família do Carlos que é drogado, e muitos já morreram na droga. Então, o que estava nele era espírito hereditário de família. E hoje está ali, ele forte, trabalhando, está gordo. É uma benção, é uma benção. Louvado pela vida dele e pela restauração do casamento dele e família, em nome de Deus. O filho dele tão feliz. O filho dele é muito lindo também, muito feliz. Louvado seja o. Amo ver restauração de casamento. Eu amo ver restauração de família. Eu amo isso. Louvado seja o, irmão Breno. louvado seja Yahweh, aleluia. O casamento é a união mais sublime que Yahweh nos deixou, né? Deixou para nós. Todos nós que somos casados hoje, devemos ter essa consciência, né? Aqui mesmo na minha casa, né? Minha esposa, devido ao nome de Alcha no início, ela quis muito se separar de mim, né? E eu sempre com a sabedoria que Yahweh nos dá, com a paciência, né? Sempre ia conversando com ela, sempre com a mansidão, para não se separar, né? Porque eu sei da responsabilidade que é e de que, né, hoje nós que temos essa compreensão como Yaldim, meus irmãos, né, nós tem que ter a compreensão que se separarmos hoje, né, não podemos de forma alguma, né, ter outro É, casamento, por, né, hoje nós é somos nova porque criatura, né. assim, é porque assim, ó, quando você, quando é o que eu estava falando agora há pouco, que eu disse, quando vem uma tentação, briga, fala, não, tenha calma. Tenha calma, porque Iau vai restaurar o casamento. Tenha calma.
vai orando, vai com mansidão. Não, querida, não, tu tá em a tua fé, eu tenho a minha, mas eu te amo. Você é a mulher que Al colocou na minha vida e nós vamos vivendo na presença do Criador. Pronto, pronto. Porque se a pessoa separar, o que ela vai dar? Ela vai dizer, bom, qual que venceu? Quem venceu? Quem venceu foi o Criador ou Satanás através de mim? Não, eu vou fazer o meu Criador ser exaltado através de mim. E não Satanás destruir o meu casamento através para exaltar ele. E depois ele bater, passar a mão as patas uma na outra e dizer, venci aqui, ó. Não. O Criador tem poder para mudar toda a situação. Basta ter paciência e mansidão. Quando vir aquele nervosismo, que está ansioso, que está uma tentação, tá vindo benção. Fecha a mão e segura. Tá vindo benção. O pai tá mandando benção. O pai tá mandando benção. De joelho dobrado e vai e glorifica, porque a benção vai vir. Em nome de Alxa. E aqui em casa é assim, ó. Eu e o Carlos, ele, se for por ele, talvez até em casa, mas eu não quero, porque a gente é diferente em muita coisa. Ele é uma pessoa boa, querida. Então, nós não temos vida conjugal. Por quê? Porque votar no pecado. Então, cada um vive a sua vida. Ele também é um homem muito respeitador, ele não sai por aí nas folias, ele era jogador de baralho a semana inteira, e um dia eu fui e falei assim para ele, ó, tu sabia, Carlos, tu sabia que quando tu tá embaralhando o baralho, porque eles embaralha para repartir, né? Falei, tu sabia que tu tá embaralhando a tua vida? Cuidado, a tua vida e os teus filhos dependem de tu dar um bom testemunho. Tu tá embaralhando a tua vida, bastou. Um cara que jogava desde os 18 anos, ele tá com 65, ele nunca mais ele quis através. Olha a corrente do bem, olha a corrente do bem. Através dele, o outro conhecido nosso, que a esposa dele é evangélica, não quer mais nem saber de baralho também. Uma corrente, vai formando a corrente do bem, porque a corrente do mal já tá cheia. Então, vamos formar a corrente do bem. Louvado seja o Aleluia. Irmã Débora, pode ficar à vontade agora, minha irmã. Não, Irmã eu queria Débora. perguntar, sim, irmã Isabel, eu Oi. digo assim, para você ter essa vitória, para você conseguir essa vitória, você teve que passar por tudo isso, irmã. Então, você dá glória e Alxa. Eu sei, eu tô sentindo que Iau te ama muito. Ele te ama Louvado muito, seja. porque você prega para as pessoas, para esse moço, faz a caridade, né? Quando estava na Herésia, era recepcionista, que eu também já fui na Heresias, né? E você é uma mulher de Alxa. É uma mulher Louvado que Alxa seja. te ama muito, muito. É Ele isso que ama eu nós quero todos, falar. né? Ele ama nós Entendeu? todos. Esse Ô, irmão, sofrimento com sua mãe, né? Com seu pai, é. isso aí é bênção, irmã. É bênção para você. Receba, receba, porque você está no caminho certo. Ai, eu sou E, feliz. e Alxa vai voltar, né, irmã? E nós vamos junto para o céu, irmã. Que Louvado Alxa te seja. abençoe. Testemunho Ô, lindo seu. Muito ô, lindo. irmão, louvado seja por esse testemunho, irmã Débora. Louvado seja, ele ama nós Ô, todos. irmão Todos Breno, nós aqui ele ama. posso fazer Oi, uma pergunta para a irmã Isabel? Pode fazer, à vontade. Falando de arte, irmã Isabel, Shalom de Alcha. eu não sabia que tu era foi da Universal também, não, mulher? Passei por Deixa eu lá, te mas falar. corri. Eu achei engraçado quando você estava falando daquela fase lá das 12 campanhas lá que eles faziam da mesa branca. Ah, Que é é? chamada mesa branca, minha amada. Eu passei muita vez por aquilo ali. Aí eles Então, faziam isso. aquilo ali de mesa branca, que é do bem, é usado na macumbaria. É usado É, aquilo ali tudo. eu sei, Aquele minha amada, arruda, tudo aquilo eu ali. sei. Ô, irmão Breno, ô, irmã Sueli, eu faço tu lembrar já, deixa eu só fazer uma pergunta pro irmão Breno. Irmão Breno, você quer que eu continue esse testemunho a semana que vem? Pode ser, minha irmã, mas a gente pode só alguns minutinhos para os irmãos fazer pergunta. Mas louvado seja. Tá certo. Então, irmã, aquilo ali eles faziam isso aí com a arruda mesmo, uma lenda. Eles jogavam água na gente.
Estava jogando uma na vela. Era muito estranho aquilo lá. Então, a gente era cego, né? Cego espiritualmente. Ainda bem que nós abrimos nossos olhos. Não, mas quando eu cheguei lá, que eu vi aquilo ali, tudo Você de achou branco, estranho? cal, arruda, e joga água, e Isso. sal. Eu pensei até um centro espírita, tô caindo fora. Irmã Isabel, nós era tão cego lá, as pessoas eram tão cegos, que nós amava fazer aquilo ali, porque era descarrego, eles falavam que era chamado descarrego, né? E Não aí nós descarregava nada. meu pai abriu nossos olhos, louvado seja Yahweh. Que bom, minha irmã, que testemunho maravilhoso seu aí, ó. Muito bom. Eu não estou contando nem o quarto da metade, né? Mas, resumindo, para não tomar tempo. Então, eu também, se eu fosse contar tudo meu testemunho da vida, eu tinha passado aí umas 5 horas falando com o irmão Breno. Tem que ter parte 1, parte 2, irmão Breno. O nosso testemunho tem que ter parte 1, parte 2, porque eu também não contei nem a metade. Bem isso. E Universal foram 30 anos no Universal. É tremendo demais, né? 34. 30 anos. Aleluia, é muita coisa, né? Mas, Isabel, posso fazer uma pergunta? Pode. Pode falar, irmão Breno, depois eu faço. Não, a irmã Rosana Maria também, depois que a irmã Mércia fizer, a irmã Rosana Maria faz a pergunta. Pode fazer, irmã Mércia. Então, irmã Isabel, qual era o seu relacionamento com a sua mãe, né, mediante o seu testemunho? A irmã falou que sofreu muito com... Era o pai da irmã que fazia a irmã sofrer, é isso? Não, era minha mãe. É assim, na nossa época, tanto na tua quanto na minha, que eu tenho 68. Eu vou contar um segredo para vocês, tá? Que eu não ia falar. Eu fiz 68 anos ontem, louvado seja Yahweh. Aí, naquela época, filho não respondia para os pais. Não, abaixava a cabeça e ficava caladinha, quietinha. Então, mas a semana que vem, se o irmão Breno me dá a oportunidade, eu conto as demais coisas, porque é grande, entende? Mas quem era a minha mãe? Meu pai não. Tu vê, o meu pai, que frequentava a macumbaria, ele era amoroso. Ele que levantava para dar um chá, ele que levantava para cobrir, entende? Ele era muito amoroso com o filho. A única vez que eu vi meu pai bater num filho, que foi meu irmão, porque ele atistou o cachorro para morder uma mulher. Aí o meu pai bateu nele de cinta. Foi a única vez, mas meu pai não era judiado de filho. Mas a minha mãe, comigo, a diferença dela era comigo. Mas na semana que vem, se tiver oportunidade, eu vou contar o que aconteceu com a minha filha depois que a minha mãe morreu. Então, vocês vão vendo que o Satanás, ele quer tomar posse daquilo que é de Yahweh. Mas, em nome da Shamashi, nós estamos aqui para exaltar, glorificar, Yahweh, em nome de Yahweh, nós te exaltemos, te glorifiquemos porque tu é Pai, aleluia! Aleluia, aleluia, louvado seja. Então, irmã Isabel, a outra pergunta é a seguinte, não vem a pergunta, a irmã falou que foi, né, na igreja e lá o R.R. Soares, né, ele falou exatamente no ponto que a irmã passou com seu pai, que foi, ele jogou, né, coisa no ouvido e ficou surdo. Não foi na igreja. Não foi na denominação, foi em casa. Foi na televisão. Ele foi na sua casa. Tá, entendi. Mas na aí, televisão. O que acontece? Mas o que acontece? Como a irmã falou que eles vão no centro, né, espírita, ou seja, ali não era fala do próprio inimigo, né? Com certeza. Ali era o próprio inimigo que estava fazendo aquilo. Ele sabia que ele mesmo que usou o seu pai para te prejudicar o ouvido, ou seja, ele Sim. sabia que você... E ali ele, para dizer que ele era, né, estava do lado do Eterno, ele falou que você que estava com o ouvido aí e tal, mas era o próprio inimigo usando aquele pastor ali para fazer aquela cura, né? Não, eu creio de outra maneira, sabe por quê? Porque Yahweh, ele sabe que eu estou necessitando daquilo ali. Sim, então, eu acreditei e o meu ouvido voltou ao normal. Tanto que o Carlos, ele trocou de bicicleta agora, né?
Então, quando ele vinha com a bicicleta lá perto da esquina, eu escutava o barulhinho da bicicleta. Eu disse, eu estava te ligando, cara, Sim, para tu passar no mercado para mim, e já escutei o barulhinho da bicicleta, nem te liguei, porque tu já estava aqui, né? Entende? Eu escuto muito mais do que aquela época. Então, sim, eu acreditei naquele momento. sim. É porque né, essa benção que a irmã recebeu, a irmã, como é uma pessoa de fé, sempre a gente vai remeter para o Criador. Mas aquele líder ali, ele não estava assim, falando como se fosse o próprio Criador, entende? É isso que eu tô, Não, não sei se a irmã não, entendeu, né? Porque era, não, eu entendi, agora eu entendi, irmã Messi, agora eu entendeu? entendi. Entendi. Ah, Mas eu recebi a cura, foi do meu pai. sim, Demônio não dá cura para ninguém. Eu recebi do meu pai, em sim. nome de Alta Machia. É. Mente, né, irmã? Ele mente muita Agora, gente tu nas sabe, igrejas, tu sabe que muita gente. O Ah, R.R. Soares, uma vez, ele fez pouco caso na minha cara aqui, porque assim, ó, quando eu trabalhava na denominação, que era a Igreja da Graça aqui, o pastor líder tinha era eu e a Fátima Guimarães. A Fátima Guimarães tinha um programa na Canal 19. E eu e um outro irmão, nós fazia na rádio, 93,6. E daí, o líder daqui, ele gostava muito de mim, uma pessoa muito querida ele. Aí ele pegou e queria me colocar como candidata a vereadora. O R.S. Soares veio e disse assim, olhou para mim com a cara feia e disse assim, não vamos botar lá não, porque vamos colocar a Fátima Guimarães, porque a Fátima Guimarães é mais conhecida, tem programa na TV. Sabe o que aconteceu? A Fátima Guimarães foi a destruidora do casamento do pastor, do líder aqui. Hoje ele é casado com ela. Entende? Só que eu nunca tive interesse em ver política, vereadora, essa cambada aí. Não, nunca tive. Não quero nem saber disso aí. gratidão, minha irmã, que o Eterno continue te abençoando. Louvado seja por essa libertação que o Eterno deu, né, a esse Louvado jovem, e seja. eu creio. Louvado seja. Daí Mas a a mãe semana do eu vou. sim, Semana que vem eu quero contar mais. aleluia, louvado seja. Aleluia, louvado seja. Irmã Rosana Maria, fica à vontade, minha irmã. Aleluia, Xalaim de Alcha. Eu já conheço assim um pouquinho do testemunho da irmã Isabel, né? Eu queria que ela contasse para os irmãos, né? Que o sogro dela, a família, né, que é italiano, né? Ah, Eles têm um modo assim de falar sobre o nome, né? é assim, ó. Eles Posso contar? consideram, né, os nomes dos animais, eles citavam os nomes, né? Uhum. Do jeito que eles falam, né, com os animais. Aí, quando a irmã ouviu a verdade, aí lembrou da É, convivência do sogro, né? É isso aí que eu é. quero que a irmã fale para os irmãos. Se o irmão Breno quiser que eu conte agora, não sei se eu vou tomar tempo de outra live, ou não fica para a semana que vem. Falar, irmã, né, irmão Breno? Pode falar, meu irmão, aleluia. Então, quando eu fiquei noiva do meu esposo, que hoje é falecido, né? A, a minha irmã dizia assim, ó, você vai casar, vai pro meio dessa italianada aí, você vai apanhar deles. Tá, casei e fui. Aí cheguei lá, né, bem assim, meio assim, receosa, assim, pensando, e agora? Tô aqui no meio dessa italianada, e agora? Aí eu escutava, eles ficavam brabo um com o outro, ele dizia assim, ó, porco Zil, porco Dio, porca Madonna. Madonna para eles lá é a mãe do Jesus, né? Porca Madonna, porco Dio, isso e aquilo. Falei, mas... Aí um dia eu não sabia o que significava a palavra, né? Eu cheguei para minha sogra, já estava bem me dando com ela, morando junto. Estava já grávida do meu segundo filho, né? Aí eu falei, ô sogra, por que quer dizer porco Dio, porca Madonna? Aí ela disse assim, chamando Deus de porco. Falei, mas
Isso é pecado, eu falei para ela. Mas é pecado então? Ah, não, mas na Itália todo mundo assim, é costume da Itália, ela falou. Falei, todo mundo fala, é costume. Porco Dio, porca Madonna, é costume do italiano. Não, não, a gente já tem esse costume. Aí hoje, conhecendo o nome e sabendo que o nome e é Jesus, Jesus é italiano, sabe? Porque no português é Jesus, né? No nome do incrédulo. Então, Jesus lá é Jesus. O Jesus que fala que é Jesus lá. Aí eu conhecendo os nomes, eu falei, bah, por isso que ele chamava o Jesus de porco, porque o nome, eles esconderam o nome real e eles mesmos chamam o nome porco. E é um povo assim, ó. Eu lembro que a irmã Isabel falou que ele falava do porco Jesus mesmo. É, e é um povo para comer carne de porco, hein? Pensa num povo que gosta de carne de porco. Aí eu comecei a analisar, eu falei, bah, então, por isso que ele chamava, porque o nome porco foi dado, né? É isso aí, irmão Breno. Aí eu Aleluia. vou continuar Louvado semana seja que vem. Deus. Tremendo demais, meus irmãos. Então vamos, né, ficar por aqui para não passar muito. Então, em domingo que vem, então, né, se ao permitir, a irmã Isabel continua, né? Certo. Em nome de Deus. Eu só quero perguntar aos irmãos aí, quem foi edificado aí, meus irmãos? Vamos exaltar o nome de Yahweh aí, glorificar Yahweh aí, meus irmãos, que foi tremendo demais. Aleluia, hein? Tremendo demais. Aleluia, irmão. Aleluia, glorial. Aleluia, louvado seja Deus.